Vamos continuar a nossa aula de geografia, aula número 12. Sobre os principais biomas brasileiros. Vamos ter floresta amazônica, cerrado, floresta de araucárias, zona dos cocais, caatinga, pantanal e floresta amazônica. Floresta pluvial costeira, floresta atlântica. É o assunto que nós vamos explorar exatamente por aqui. O bioma denominado floresta pluvial costeira ou floresta atlântica situa-se nas montanhas e planícies costeiras, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Mata Atlântica é também conhecido como floresta costeira. Estende-se ao longo de toda a costa brasileira, acompanhando a cadeia de montanhas a existente. Vai do Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Portanto, daqui até aqui. Vegetação exuberante, árvores altas, estratificada com árvores que chegam a 20 ou 30 metros de altura, sendo que o jequitibá rosa pode atingir 40 metros de altura e 4 metros de diâmetro. Ocorre o pau-brasil, jacarandá, palmito, jambo, paineira, figueira, caviúna, jatobá, embaúba, grande variedade de trepadeiras. Na Mata Atlântica vivem diversos mamíferos, muito ameaçados de extinção, entre eles marsupiais como gambá e a cuíca d'água, primatas como muriqui, mico-leão dourado no Rio de Janeiro, o saque-preto em São Paulo e o macaco-prego. Encontramos ainda o guaxinim, mão-pelada, coati, a onça-pintada, o gato do mato, o cachorro-vinagre, a sussuarana, o caxinguelê, a cutia, o ouriço cacheiro, o porco do mato, o tatu, a paca, o tamanduá-mirim, a capivara, a anta e a preguiça. Entre as aves, podemos citar macuco, inhambu, patos selvagens, gaviões, mutum, saracura, tietangue, sem-aço, araponga, conhecido como a voz da Mata Atlântica, e muitas espécies de beija-flor. Os répteis são representados pelos teius, um lagarto que pode ultrapassar 1 metro de comprimento, calangos, lagartixas, cágados, jabutis, jararacas, cobras corais, sururu, sucuru e jiboia. A região é úmida em função dos ventos que sopram do mar. A destruição da Mata Atlântica. Desde o início da colonização, a Mata Atlântica foi o ecossistema brasileiro que mais sofreu com a ação do homem. A extração do pau-brasil, usado como fonte de corante vermelho para tecidos, o ciclo da cana-de-açúcar e do café, a mineração, a extração da madeira nobre, a pecuária, a caça predatória e a ocupação de cidades foram os principais fatores de devastação ecológica dessa região. O resultado é que de 350 mil km² existentes na época do descobrimento, restam apenas 5% da mata original, pouco mais de 10 mil km², transformada em parques estaduais e nacionais protegidos por leis. Agora, pampas ou campos limpos. Aqui nós já vamos ver na região do Rio Grande do Sul, né? Pampas e campos limpos. Ocorre tipicamente no Rio Grande do Sul, onde ocupa quase a metade do estado. A vegetação dominante do pampa é formada por gramíneas, lembrando o imenso capinzal. Algumas árvores, como o salgueiro e o sarandi, são encontradas ao longo dos rios na região litorânea. Pastagem, distribuição regular de chuva e estações bem demarcadas. Muitos animais cavam tocas, como o tatu e diversos roedores. Entre os carnívoros encontramos o gato do pampa, o zorrilho, espécie de raposa, o guaxinim. Quanto às aves, temos o marreco, taxa e quero-quero. Embora os campos sejam ideais para a criação de gado, grande parte deles está sendo destruído por falta de cuidados com o solo. Isso pode levar à erosão e à desertificação. Mata das Araucárias. Mata das Araucárias, também denominada Mata dos Pinhais,
Localiza-se no estado do Paraná e de Santa Catarina. Portanto, vai por aqui, né? Na mata das araucárias, a espécie dominante é o pinheiro do Paraná. Araucária. Os pinheiros têm de 25 a 30 metros de altura e apresentam ramificações apenas em suas partes superiores. As copas das árvores não formam uma camada contínua. Por isso a mata da araucária é uma floresta aberta, mais ventilada e menos úmida. Há menos epifismo que nas florestas pluviais tropicais. Além do pinheiro do Paraná, podemos citar como espécie vegetais de importância: imbuia, erva mate, samambaiaçu, xaxim, canela, cedro, angico, podocarpo, usado na fabricação de lápis. Entre os animais encontram-se várias espécies de insetos, aves e roedores, muitos dos quais se alimentam do pinhão, a semente do pinheiro, como a gralha azul, o sabiá e o tatu. Temperaturas baixas. No inverno, chuva abundante. O clima da região é temperado, sendo o verão razoavelmente quente e o inverno bastante frio. Verificam-se precipitações chuvosas regulares. A topografia do solo é de aspecto ondulado. É um solo que pode ser considerado como razoavelmente fértil. No norte do Paraná chega a ser bastante fértil por ser constituído por terra roxa. Mais de 95% da mata araucária foi devastada para retirar madeira e cultivar plantações de eucalipto e outros tipos de pinheiro. Essa árvore cresce mais rápido que as originais, sendo utilizada na fabricação de móveis e de papel. Com a modificação do ambiente natural, muitas espécies estão ameaçadas de extinção. Mangues, estuários. Definições. Deriva do latim esta maré. Os estuários são os pontos de encontro entre a vida das marés e a vida das águas interiores. Constitui corpo de água costeira semi-confinada, dentro dos quais a água salgada é diluída com água doce proveniente das drenagens continentais. Assim, as funções dos mangues incluem desde o ponto de vista ecológico, urbanístico, econômico, social, sedimentológico, como filtro despoluidor, microbiológico, como refúgio natural, nutrição, desova, fonte de alimento para o pescado. Localização. No litoral brasileiro, os manguezais podem ser encontrados desde Santa Catarina até o Amapá, avaliando-se grosseiramente em cerca de 25 mil quilômetros a área total de mangue no Brasil. Adaptações. Mangue apresenta rizóforos, antigamente denominadas raízes escora, conferindo maior área de sustentação às plantas. A vicenta atualmente apresenta raízes cuja extremidade aflora perpendicularmente ao solo. Pneumorfóforos, raízes respiratórias, trata-se de adaptação, falta de HO2 e alto teor de água no solo do manguezal. Assim, as raízes obtêm gás carbônico do ar. Outra adaptação curiosa apresenta pela avicemia, é a germinação da semente dentro do fruto, ainda presa à planta-mãe, denominado viviparidades. Zona de cocais. O bioma denominado Floresta de Cocais ou Babalçual localiza-se em certa área do estado do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Portanto, Floresta de Cocais ou Babalçual localiza-se nas áreas do estado do Maranhão, Piauí e Rio Grande do Norte. Esse pedaço aqui. A espécie vegetal mais típica é a palmeira, o babaçu. Encontra-se ainda oiticica e buriti. As chuvas são abundantes na região onde ocorre a floresta de cocais, entre 1.500 milímetros
e 2.200 milímetros anuais, e a temperatura média anual é de 26 graus centígrados. O solo na região do Babaçoal possui um lençol freático pouco profundo, permanecendo úmido durante todo o ano. A floresta de Babaçu tem importância econômica. Da semente da palmeira extrai-se óleo, e as folhas são utilizadas para a cobertura de casa e para a fabricação de utensílios domésticos. Da carnaúba são extraídos cera utilizado em produto de poli e encerar. Suas folhas são também utilizadas na tecelagem. Distribuição dos cocais. A mata dos cocais é desmatada para a monocultura, o que afeta o ambiente e as pessoas que dependem da comercialização do produto do babaçu e da carnaúba. Pantanal. O complexo do Pantanal, ou Pantanal Mato Grossense, ocupa a região oeste do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aproximando-se da parte central do país. Na bacia do Rio Paraguai, entre 100 e 200 metros de altitude, localiza-se o Pantanal. Como na bacia o declive é pequeno, o escoamento dos rios é lento, e na época da chuva, geralmente de outubro a março, cerca de 2/3 do Pantanal fica alagado. Nos outros meses, os rios voltam ao curso normal e deixam várias lagoas. O solo é fértil não tanto por sua composição, mas por causa do material orgânico trazido pelos rios. Compreende 4,5% do território nacional. Vegetação. No Pantanal há grande número de espécies vegetais. A maioria delas também presente em outros biomas brasileiros. Poucas espécies são endêmicas. Trata-se de uma vegetação adaptada a solo encharcados. O Pantanal pode ser dividido em 3 áreas. Alagadas, a vegetação de gramínea desenvolve-se no inverno e serve de alimentação para o gado. De eventuais alagamentos, além de vegetação rasteira, apresenta arbustos e palmeiras, que não sofre inundações. Predomina o cerrado em locais mais úmidos, espécie arbórea de floresta tropical. Esse trecho de mata não alagado serve de abrigo aos animais durante o período da cheia. Nessa região também é importante a mata ciliar ou de galeria, que acompanha as margens dos rios e na qual se encontra o pau de novato ou pau de formiga, árvore que se associa à formiga que caem dela e ataca aqueles que tentam derrubá-la. Como acontece em toda mata ciliar, a importância do pau de formiga está ligada à sustentação das margens do rio, evitando o assoreamento. Nas lagoas há vegetais aquáticos flutuantes, como a água-pé, a erva de Santa Luzia, elodônia, a salvínia, a vitória régia, e fixos com folhas emersas, como a sagitária. Entre as plantas submersas, a cabomba e a urticária, planta carnívora que se alimenta de invertebrados aquáticos microscópicos. Há também extensos capinzais, que servem de pastagem para o gado, ipês, jatobás, cambarás, ibiriçus, acácias, piúvas, pequizeiros, imbaúbas, timbó, carandá e angico vermelho. A fauna. Contra a fauna. Deixa um pouquinho para cá. A espécie animal do Pantanal são exuberantes, principalmente as aves e os peixes. Entre os mamíferos podemos citar a onça parda, sussuarana, a onça pintada, a jaguatiriça, o gato do mato, o lobo-guará e o cachorro vinagre, que caçam o porco do mato, a capivara, o cervo do Pantanal, a anta, os preás. São encontrados também a lontra, a ariranha, o tamanduá-bandeira e o tatu canastra. No Pantanal existe a maior diversidade de aves do mundo, com mais de 600 espécies: garças, socós, colheiros, tucanos, cabeça seca, anhumas, biguás, gaivotas, araras, patos, marrecos, urubus, gaviões reais, papagaios, periquitos, mutuns, emas, seriemas, martins, pescadores, jaburus,
tuiurus, símbolo do Pantanal. Entre os répteis temos jacaré do Pantanal, sucuri, sinibu, um lagarto. Dentre os peixes destacam-se o pintado, o dourado, o jaú, o pacu, o surubim, a traíra, o lambari e a piranha. Durante a cheia, os peixes abandonam os leitos dos rios e saem à procura de alimento nos campos e nas florestas inundadas. No fim da estação das cheias, quando as águas começam a baixar, eles retornam ao leito dos rios formando enormes cardumes, que migram para as águas calmas dos brejos e nascentes para desovar fenômeno denominado piracema. Destruição do Pantanal. A pecuária extensiva e a pesca são atividades econômicas dominantes na região, mas a agricultura sem controle em certos locais e o garimpo de ouro e de diamante têm provocado o assoreamento de alguns rios, a erosão do solo e a contaminação da fauna por agrotóxicos. Alguns rios, como Taquari, estão poluídos pelo mercúrio. A destruição da fauna pela caça clandestina e pela pesca sem controle é um dos maiores problemas da região. Peixe comestível está ameaçado de extinção pela pesca indiscriminada. Um controle possível seria proibir a pesca em época de reprodução que varia conforme a espécie. Isso pouparia as fêmeas fecundadas e os filhotes que são capturados por rede de malha bem fina. É possível planejar a pecuária e o extrativismo além da criação de jacaré, capivara e outros animais, que já vem sendo feito com a utilização controlada do maior manancial de peixe de água doce do mundo. Além disso, é preciso criar programa de estudo de vegetação pantaneira. A exemplo da floresta amazônica, as plantas do Pantanal podem ajudar a desenvolver novos remédios e produtos químicos úteis para toda a humanidade. Lembrando que as fontes das nossas aulas são atualizadas até 2018. Portanto, alterações que aconteceram não estão entrando nas nossas aulas. Portanto, essas atualizações não estão entrando na aula. Começamos sobre os principais biomas brasileiros, né? Começamos pela floresta amazônica, bem aqui no norte do país. Floresta tropical, também denominada Ileia, localiza-se na região norte do Brasil, ocupando os estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins, Amapá e Roraima, a parte norte do Mato Grosso e Goiás, além da parte oeste do Maranhão. Portanto, a parte oeste do Maranhão. Vamos às principais definições sobre a Amazônia. Dessa vez não será todo o conteúdo sobre a Amazônia, mas as principais definições. Pouca luz penetra até o solo da floresta, onde os decompositores degradam rapidamente as folhas, caules e corpos de animais. Entretanto, o seu solo é pobre em nutrientes, graças à rápida degradação e ao reaproveitamento de materiais orgânicos simplificado que nele se deposita. No solo, a sombra das árvores dispõe de muito calor e umidade o ano todo. As bactérias e fungos reproduzem-se rapidamente. A densa cobertura vegetal contribui para ampliar o impacto das chuvas, diminuindo seu efeito erosivo e, consequentemente, o carregamento dos minerais, lixiviação. Além do assoreamento dos rios e do desmatamento para ceder espaço à agricultura, pecuária, extração da madeira e minério, ocorre a caça predatória e a contaminação dos rios por mercúrio dos garimpeiros. As usinas hidrelétricas comprometem a biodiversidade, principalmente quando são construídas grandes represas que inundam extensas áreas da floresta. Lembrando mais uma vez que as fontes atualizadas são de 2018. Problemas da Amazônia. A preservação da Amazônia é de interesse mundial, porquanto abriga a maior biodiversidade do planeta. Além disso, a destruição da floresta tropical aumenta o aquecimento global do planeta, através do efeito estufa, e provoca outras alterações climáticas. A coleta de produtos vegetais como babaçu, açaí, cacau, guaraná, castanha do Pará deve ser realizada nas reservas extrativistas delimitadas. A extração da madeira deve ser feita de forma controlada e restrita, com rodízio e plantando-se novas árvores.
Quanto às grandes hidrelétricas, é preferível suprir a necessidade energética com a construção de numerosas usinas pequenas, distribuídas segundo o planejamento menos agressivo, cujo dano possa ser absorvido pelo ecossistema. Cerrado, né? O bioma denominado Cerrado cobre a parte do estado do Mato Grosso do Sul, Maranhão, Minas Gerais e quase todo o estado de Goiás e Tocantins. Aparece também em São Paulo e no Paraná. Considerando ainda a zona esparsa do Norte, Nordeste e Sul, a extensão do Cerrado atinge cerca de 2 milhões de km², aproximadamente 25% do território nacional. A vegetação do Cerrado constitui-se de árvores esparsas em torno de 5 metros de altura, com troncos tortuosos, retorcidos, casca grossa, folha espessa, com superfície brilhante, muitas vezes recoberta por pelos, levando um aparente xeromorfismo. Por causa disso, acredita-se que o fato limitante dessa região fosse a água. Além das características xeromórficas de algumas plantas, ocorrem outras características típicas do ambiente rico em água, com folhas amplas e estômatos que permanecem abertos mesmo nas horas mais quentes do dia e produção de flores e brotos também nas estações secas. O solo ácido possui nitrogênio, fosfato, enxofre, cálcio e grande quantidade de alumínio, o que dificulta a absorção de nutrientes pelas raízes. Os caules grossos, com cortiças espessas, conferem maior resistência ao calor das queimadas. Os troncos têm aspectos recurvados e torcidos porque, periodicamente, as gemas, ponto de crescimento, nas pontas dos caules são destruídas pelo fogo. Com isso, as gemas laterais crescem, provocando a curvatura do caule. Durante a seca, algumas plantas perdem as folhas, outras perdem também os ramos, permanecendo apenas os caules subterrâneos. A água não é fator limitante. A vegetação assemelha-se à da savana e, na estação seca, pode queimar espontaneamente. Por isso, o fogo no cerrado parece ter um ciclo mais ou menos regular e algumas espécies vegetais dependem dele para a reprodução e florescem apenas após uma queimada. Portanto, essas fontes foram colhidas até o ano de 2018. São atualizadas até 2018. Isso não quer dizer que sejam atrasadas. Poderemos encontrar atualizações na internet, mas não nos novos livros de geografia. A destruição do cerrado. Tratado com fertilizante e corrigido sua acidez, com calcário, o solo do cerrado é muito útil para a agricultura. Assim tem sido usado principalmente para a produção da cana-de-açúcar e soja. No entanto, o uso inadequado de desmatamento excessivo tem levado ao esgotamento e à erosão daquele solo, com risco de desertificação. A poluição por agrotóxicos e caça predatória e extração de madeira também constituem ameaças a esse ecossistema. A caatinga. A palavra caatinga, de origem tupi, significa mata clara e branca. No período da seca, a caatinga não tem folhas e seu aspecto é embranquiçado. A mata apresenta-se verde apenas no inverno, quando ocorre chuva de curta duração. Na caatinga, a vegetação está adaptada ao clima seco, xerófitas, sendo comum a família dos cactáceos. Vegetais típicos incluem xique-xique, umbu, pau-ferro, juazeiro, barriguda, coroa de frade, facheiro, catingueiro, palmatória, jericó, macambira, pequenas plantas como quibá, plantas grandes e arborescentes como mandacaru, com fruto comestível e aproveitado para alimento do gado na época da seca. Na flora da caatinga destaca-se também maniçoba, produto da borracha, mameleiro, etc. Abaraúna, pau de ferro, sabiá, aroeira são exemplos de boa madeira encontrada na caatinga. A ouriceira e o juazeiro caracterizam-se por não perderem suas folhas durante época da seca. O museiro possui tubérculos aquosos nas raízes que floram do solo. A barriguda armazena água no interior do caule, fazendo-o engrossar. As plantas da caatinga apresentam adaptação à falta de água. Perdem as folhas na época da seca, possuem raiz bem desenvolvida, possuem um rápido mecanismo de abertura e fechamento do estômago, acontecimento de modo mais rápido que nas vegetações de locais úmidos. Redução de folha que transformada assume folha de espinho, acumulam água nas folhas e raízes e caules.
A fauna da caatinga inclui mamíferos como o sagui do Nordeste, o macaco-prego, tatu-peba, o mocó, pequeno roedor, o gambá, o preá, o catitu, o veado catingueiro, etc. Entre as aves inclui-se o carcará e a gralha canção. A ariranha azul é uma das aves mais ameaçadas de extinção no mundo, uma vez que sua população é de menos de 100 indivíduos. Há também répteis como calanga, jiboia, cascavel, que ocorre também em anfíbios como sapo-cururu. Na fauna invertebrada encontra-se tipo grande de escorpião e de certas abelhas sem ferrão, que produzem mel de boa qualidade. Trata-se de uma zona quente e seca de clima semiárido, com baixo índice pluviométrico, chuva escassa com 300 a 800 milímetros, e estações de seca prolongada mais de 7 meses por ano, o que provoca esgotamento na maioria dos rios. A destruição da caatinga. No sertão do Seridó, Rio Grande do Norte, o desmatamento está levando a região à desertificação, mesmo ocorrendo com o raso da Catarina na Bahia. Assim, esse ecossistema transforma-se em um grande deserto, caso medidas não sejam tomadas no sentido de preservar a vegetação natural ainda restante. Bem, o autor não falou, sobre a caatinga, mas a caatinga ela vai desenrolando pelo sertão, do Rio Grande do Norte, Piauí, Pernambuco, Ceará, por todo o Nordeste. Pelo sertão de todo o Nordeste vamos encontrar a caatinga, nesse espaço aqui. O solo da caatinga é potencialmente fértil, pode se sustentar a agricultura, desde que se desenvolva técnica adequada e haja um suprimento regular de água. A irrigação do solo ajudaria a aumentar a produção do milho, feijão, mandioca e algodão. A zenaida é uma ave granívora, agregária, migradora na época da procriação e tornada por impressionante instinto migratório auriculata, 2 manchas negras abaixo e atrás de cada ouvido. Osso pneumático leve, sacos aéreos dos pulmões são compactos, mas expande-se em bolsa de ar que preenche vários espaços do corpo, penetrando inclusive nos ossos pneumáticos, contribuindo para reduzir o peso, além de servir como reserva de ar. Ovíparas, o excreto nitrogenado principal é o ácido úrico com glândula uropigiana. A voante desempenha perfil social importante em virtude de fornecer alimento proteico de alta qualidade, principalmente por ocasião de secas periódicas. Unissexuada, dioica ou jonocórica, com dimorfismo sexual. Desenvolvimento é direto, sem fases larvárias. A temperatura do corpo é regular, portanto, são homotérmicas. A circulação é dupla e completa. Não há mistura de sangue que percorre circuitos contínuos. Portanto, a ave resistente à seca é a avoante. A avoante é a ave resistente à seca. Portanto, vamos em nosso estudo de hoje tivemos biogeografia, ciência que tenta explicar os padrões e a variação entre o indivíduo, as populações, as espécies e as comunidades por toda a Terra. Uma relação da biografia, uma relação da biologia com a geografia é basicamente o que foi visto nessa aula. Foi feita a distinção de vários tipos de formações vegetais no Brasil, processos ecológicos, consequência das devastações. Portanto, biótopo é o menor ambiente natural a ser considerado onde se encontram condições favoráveis à vida. Corresponde ao local limitado de sobrevivência de uma determinada espécie. Biomas são os ambientes que subdivide cada biócoro. Cada um dos grandes ecossistemas da biosfera, que ocorre em várias partes do planeta e apresenta aspectos distintos entre si, como floresta de coníferas, floresta temperada,
declina, floresta tropical, ecossistemas que obrigam uma comunidade clímax. Biócoros são ambientes menores que formam cada biociclo. Por exemplo, no biociclo terrestre ocorrem biócoros, floresta, campos e desertos. Biociclos são ambientes menores que compõem a biosfera. Compreendem 3 características básicas: biociclo terrestre ou epinaciclo, biociclo de água doce ou linociclo, biociclo marinho ou tarsolociclo. Portanto, a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta, incluindo todos os organismos vivos da Terra, que interagem com o ambiente físico como um todo para manter um sistema de estado contínuo intermediário no fluxo de energia entre entrada de energia de origem solar e dissipador térmico do espaço, estado contínuo. Significa um equilíbrio autoajustado, uma condição equilibrada que está mais ou menos imune à perturbação, pelo menos em pequena escala. Os principais biomas brasileiros, que é o assunto da aula, a interação entre o clima é representada principalmente pela temperatura e pluviosidade, e os fatores edáficos do solo produzem ampla variedade de condições ecológicas que vão determinar os tipos de biomas terrestres. O Brasil apresenta diversos biomas que foram descritos na aula. Poluição, Poluição, forma de desequilíbrio ambiental. Podemos, nesse nosso curto tempo de aula, mostrar algumas formas de desequilíbrio ambiental. Poluição atmosférica, visual, sonora, radiativa, térmica, das águas por organismos patogênicos, dos oceanos pelo petróleo, aumento de temperatura global, destruição da camada de ozônio, esgotamento de recursos naturais, extinção de espécies, contaminação atômica, agrotóxicos, uso de desfolhantes no Vietnã. Definição de poluição. De maneira geral, a poluição pode ser conceituada como qualquer mudança nas propriedades físicas, químicas ou biológicas de um determinado ecossistema, ocasionando ou não a ação humana que acarreta prejuízo ao desenvolvimento das populações ou causa desfiguração na natureza, ou ainda introdução excessiva de compostos estranhos ao meio, alterando de maneira nociva a sua composição. A poluição atmosférica. Poluição do ar é especialmente comum nas grandes cidades, afetando não só o homem, mas também plantas e animais. As principais fontes de poluição atmosférica são as indústrias siderúrgicas, fábricas de cimento e papel, refinarias, etc. Motor de carro e dos aviões, a incineração de lixo e as queimadas de campos e florestas. Nas grandes cidades ocorre uma associação de diversos poluentes, o que agrava a situação. Asma, bronquite e reações alérgicas são causadas por gases tóxicos e partículas em suspensão no ar. Principais poluentes do ar: monóxidos de carbono, CO, dióxido de carbono, CO2, óxido de nitrogênio e de enxofre, partículas em suspensão. Compostos orgânicos voláteis. Ozônio, embora importantíssimo quando nas camadas superiores da atmosfera, por proteger contra os raios ultravioleta, o ozônio é altamente tóxico para animais e vegetais no nível do chão. Portanto, é um forte poluente. Portanto, o ozônio também é um forte poluente. Efeito estufa. O que vem a ser o efeito estufa, que muito se comenta. Primeiro vamos à inversão térmica para chegarmos no efeito estufa. Inversão térmica, um processo caracterizado pela presença de uma massa de ar quente, onde normalmente a atmosfera é fria. Em situação normal, a temperatura do ar diminui com a altitude, uma vez que as camadas inferiores do ar são aquecidas pelo reflexo do raio solar no solo. Com o aquecimento do ar próximo ao solo, fica menos denso que o ar mais frio das camadas superiores. Tende a subir, transportando a poeira e substâncias poluidoras que se encontram em suspensão,
sendo substituído pelo ar frio que desce, o qual, se aquecer, volta a subir. Este movimento ascendente e descendente de ar denomina-se corrente de convecção. No inverno, durante a madrugada, o ar próximo ao Sol pode se tornar mais frio que o das camadas superiores. Como os raios solares no dia de fracos nessa estação, não aquece o suficiente o ar próximo ao solo para que se forme corrente de convecção. Com isso, pela manhã, forma-se inversão térmica com uma camada de ar quente sobre outra de ar frio, impedindo a dispersão do ar frio nas camadas inferiores, nas quais os poluentes estão sendo produzidos. Observe-se que quando as camadas inferiores ficam mais frias do que as superiores, o ar não circula verticalmente e a concentração do poluente cresce. Não havendo vento forte como a falta de chuva, forma-se sobre a cidade um manto de poluentes cada vez mais concentrado, como ocorre em Cubatão, São Paulo, cidade próxima de uma montanha. Este age como uma barreira aos ventos horizontais. E devido à inversão térmica, o ar poluído fica estacionado sobre a cidade e a substância tóxica se acumula no ambiente, promovendo um aumento significativo de pessoas afetadas por doença respiratória de ardor ocular, além de desconforto físico generalizado. Efeito estufa. Chama-se efeito estufa a elevação de temperatura da Terra provocada pela introdução na atmosfera de gases poluentes ricos em carbono e gás carbônico. Portanto, a nossa aula de hoje vai terminando, Vai terminando a nossa aula de hoje. Lembrando que é bem objetiva, preste atenção que é todo conteúdo que poderá cair nas provas de concurso e do Enem. É o conteúdo oferecido pelo Frota Cursos. Você poderá acompanhar as aulas, poderá anotar algumas coisas, poderá pesquisar algumas coisas, aprofundar mais. Mais importante que estamos ajudando você nos seus estudos. As nossas aulas serão sempre aos sábados, serão 2 aulas de 30 minutos que vão totalizar 60 minutos, para que não fique muito cansativo. Você assiste um vídeo e depois assiste o outro. Então se inscreva no canal, convide os colegas a se inscreverem para servir de motivação, para que a gente não desista do canal, para que a gente continue com as nossas aulas, porque realmente nosso incentivo parte de vocês. Tenham bons estudos. Até o nosso próximo vídeo.